Salve, salve, galera linda! Tudo bem com vocês? Hoje é quinta-feira, dia de vídeo novo no canal Desnudes. Eu sou a professora Fernanda Toscani e vou trazer aqui algumas dúvidas para a gente discutir juntos, obviamente. Você também quer perguntar? Mande suas dúvidas para o nosso e-mail, fdesnudes@gmail.com. Bom, a primeira dúvida super relevante da gente trabalhar é a seguinte: na sua visão, com qual idade devemos começar a abordar a educação sexual? Bom, a gente já comentou aqui e eu sempre digo que eu considero o trabalho da educação sexual extremamente importante, fundamental para o desenvolvimento do ser humano e na minimização aí de situações indesejáveis, como a gravidez precoce, o consumo, uso e abuso de drogas e também a questão aí das doenças sexualmente transmissíveis e outras doenças, porque se a gente não tiver o cuidado com o próprio corpo, falar em higiene, muitas outras doenças aparecerão. Então, eu sempre coloco que a educação sexual, embora ela seja vista aí como uma abordagem de sexo, e a gente já comentou isso no vídeo anterior, que não é bem assim, a gente precisa levar em consideração que a educação sexual ela vai trabalhar também o conhecimento do corpo, o autoconhecimento. Então, se a gente trabalhar nesse sentido, na minha visão, a educação sexual ela deveria ser abordada desde cedo. Desde que a criança ela começa a ter o entendimento das diferenças do seu corpo, começa a entender a sua sexualidade, ela já está apta a ouvir, a saber para ter a higiene adequada do seu corpo, a ouvir para falar sobre abuso, sobre violência. Então, são momentos que podem fazer a diferença aí no futuro dessa criança e até mesmo de outras, que estão envolvidas com ela. Então, é de fundamental importância que a gente saiba, claro, dentro da educação sexual, a fazer diferentes abordagens. Claro que para criança de 5, 6 anos é uma abordagem. Depois que ela já está ali no ensino fundamental 1, nós temos uma abordagem um pouco mais enfática. Inclusive, o conhecimento do corpo humano já faz parte, do componente curricular. No ensino fundamental 2, onde bombam os hormônios, então temos que ter uma outra abordagem. No fundamental 2 e médio, aí a gente tem ainda mais problemas, a gente já tem as meninas, os meninos tendo suas relações, então a gente já precisa falar mais abertamente sobre o sexo. Então, com abordagens distintas, mas trabalhando com muita empatia, com muita responsabilidade, a educação sexual ela poderia ser abordada em todos os níveis de ensino. Tá? Claro que o termo educação sexual é visto de forma pejorativa, a gente não entende por quê. Então, eu até tenho sugerido aí que a gente mudasse e trabalhasse a educação corporal, porque daí talvez as pessoas entendessem que quando se fala em educação sexual é conhecimento do próprio corpo, é saber o que pode, o que não pode, o que eu gosto, o que eu não gosto. Então, ter conhecimentos fundamentais para o desenvolvimento, de uma sexualidade e de uma vida afetiva saudável, que ela possa no futuro trazer essas informações. Bom, já pegando o gancho desta dúvida, vamos para a próxima dúvida. Ela fala, a pergunta é a seguinte: como falar de sexualidade sem ser vulgar? Dúvida interessante, Porque quando a gente vê a maioria de sites, quando a gente vê muitas vezes trabalhos, posicionamentos sobre sexualidade, a gente vê falando de uma forma chula, de uma forma sem conhecimento. Então eu sempre digo que abordando a sexualidade de forma natural, a gente consegue trabalhar o tema sem se colocar numa posição negativa. Então, em todos os meus trabalhos, eu sempre levava assim, às vezes as pessoas faziam uma pergunta de uma forma meio, enfática, de uma forma meio pejorativa, e a gente demonstra que aquela pergunta ela pode ser revertida para uma informação positiva. Então, quando você demonstra que é natural, porque a reprodução ela faz parte do corpo humano, ela faz parte dos seres vivos, porque a reprodução permite a perpetuação da espécie. Então, quando a gente começa a abordar dessa forma, e pensar que o homem e algumas espécies de animais, como os golfinhos, também passam a ver a relação sexual como algo com prazer, que possa ser prazeroso,
e a gente demonstra que faz parte da trajetória de evolução a reprodução. Que falar sobre sexo, sobre a vontade, sobre as características é natural. Até porque isso faz parte, né, da nossa evolução quanto seres humanos. Então, quando a gente traz uma informação bem embasada, né, em responsabilidade, com conceitos bem adotados, né, quando a gente trabalha as dúvidas sem dar risadinha, né? Então as pessoas às vezes fazem a pergunta e começam a rir. Né? Eu sempre digo não, não há dúvida boba, né? Não há motivo para rir, nós não estamos contando piada, nós estamos falando de um assunto extremamente sério. Embora, né, muitas vezes a gente tenha um bom humor, a gente veja que algumas coisas a gente pode fazer brincadeiras, o bom humor, a brincadeira não é com a pergunta, mas sim com algumas situações que nos são permitidas, né? Que a gente pode conversar. Então, para a gente trabalhar com esse tema, a gente precisa ter conhecimento. Por isso que a gente vê muita dificuldade aí, né? Então, até na questão anterior, por que não se começa a abordar desde cedo? Porque quando a gente questiona os profissionais da educação, a maioria não se sente preparado, né? Não se sente à vontade em falar sobre o tema e não se sente capacitado. Porque, para vocês terem ideia, na minha formação como bióloga, eu não tenho educação sexual. Né? E eu, de acordo com as dúvidas dos alunos, os questionamentos, eu fui me inspirando, né? E fui desenvolvendo esses projetos. Mas a gente não tem essa formação. Então, é difícil trabalhar de forma consciente se a gente não tiver muito estudo, muito preparo. Então, quando a gente trabalha com muita responsabilidade, com muita informação, a gente consegue trabalhar esse tema sem deixar vulgaridade, sem deixar temas, assuntos desconexos ou partir aí para brincadeiras que sejam inapropriadas, indevidas para aquele momento. Então, é um trabalho que tem que ser sempre muito bem, né, construído. E a terceira dúvida de hoje, a última, né, para a gente aí ficar com aquele gostinho de quero mais, é por que as pessoas gostam de fazer sexo? Essa é uma dúvida também que tem a ver com tudo isso que a gente está falando, né? E já falou no vídeo anterior. Né? Quando a gente fala em a relação sexual, a gente sabe que o nosso corpo, o nosso cérebro, dentro de uma estrutura evolutiva, ele passou a ver a relação sexual não só como um ponto de reprodução, de perpetuação da espécie, de instinto, como a maioria dos outros animais vê. A gente passou a ter também a questão do prazer. A gente começou a interpretar em nossas regiões cerebrais a relação sexual como algo prazeroso. Então, isso já no homem, no ser humano. Tá, aliado a isso, quando a gente chega na puberdade, né, que é aquela fase de transição, que geralmente vem a aborrecência, né, ou a adolescência, a gente passa a produzir muitos hormônios relacionados ao desenvolvimento reprodutivo. Então, os meninos vão passar a produzir mais testosterona, as meninas estrogênio e progesterona. Esse aumento no número, né, na quantidade de hormônios no nosso corpo, ele leva a essas vontades. Porque se eu estou produzindo o hormônio, significa que eu já estou maturando os meus gametas. Né? No caso das meninas, os óvulos, nos meninos, os espermatozoides. E a partir disso, a gente precisa, o corpo fala, não, instintivamente ele diz, nossa, eu preciso reproduzir. E daí nós começamos então a ter os desejos. E aí nessa fase geralmente começam os namoros, começam os ficantes, né? Os crushes atualmente. E aí nesse sentido começa então a ser desenvolvido esse desejo, começa então a ter esse sentimento, a necessidade da relação. Então faz parte, né? É intrínseco a nós. Então o corpo humano ele vai estar adaptado a isso. E claro que futuramente nós vamos falar também sobre as outras relações, né? Nós vamos perceber que a conhecimento do corpo com as suas várias regiões de prazer permite diferentes descobertas ao longo do tempo. Então, isso com o passar, né, do nosso crescimento, do nosso desenvolvimento quanto ser humano, e daí nessas fases de transição, da adolescência para a fase adulta, a gente vai identificando as nossas características. Inclusive, muitas vezes até reconhecendo as nossas preferências sexuais, percebendo que determinadas situações eu não gosto, que eu gosto de outras. Então, por isso, a importância da educação sexual, né?
para que a gente possa fazer essas escolhas com maturidade, que a gente possa fazer essas escolhas com conhecimento do nosso corpo, porque muitas vezes eu aceito, né, a ter a primeira relação sexual por uma pressão, todo mundo já perdeu a virgindade, só falta eu, ou então, eu tô namorando e a pessoa tá me cobrando, né, a relação. Isso é até engraçado, porque os meninos são tão cobrados, né, quanto as meninas. Parece que eles têm que ser aquele homem, macho alfa, né, que vai ter relação com todo mundo. E não é bem assim, né? Então a gente tem que se sentir preparado, a gente tem que se sentir à vontade, a gente tem que ter conhecimento do nosso corpo para saber o que eu gosto, onde eu gosto, que me toque, o que eu não gosto, que eu não tenho vontade, para sermos respeitados, né? Então, quanto mais a gente conversa assim, né, a gente vai percebendo que tem coisa para ser falado, né, que tem informação e que nós dentro dessa parte emocional, nós precisamos estar atentos a essas situações, né? Então, hoje o nosso vídeo foi mais para a gente entender, essa semana aí, mais uma conversa inicial, para a gente entender a importância do tema, para a gente entender um pouquinho das nossas necessidades fisiológicas, né, quanto seres humanos, para a gente perceber a importância do sexo na nossa vida, mas também perceber a importância de ser abordado com conhecimento, com responsabilidade, né, com as informações pautadas aí na ciência. Então, essa semana, para a gente se entender, na semana que vem vamos ter vídeo sobre a parte de anatomia, vamos falar um pouquinho, né, sobre as dificuldades aí, algumas perguntas sobre falta de conhecimento do próprio corpo. Então, fique ligado no nosso canal Desnudes e, óbvio, né, se você quer mandar tua dúvida, tá aí, não tem para quem perguntar, vem com a gente, coloca lá no nosso e-mail, né, fdesnudes@gmail.com. E claro, compartilha aí, que todos precisam de informação com qualidade. Então, até o próximo vídeo, um grande beijo, até mais!